Olá, está na sua casa o programa Conexão Gospel. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e com toda a sua família. Mais uma vez é um prazer estar conversando contigo, conversando com cada um de vocês. E desta vez está conosco aqui pastor Paulo Santana. Isto mesmo, pastor Paulo Santana. Ele vive em São José do Rio Pardo, mas veio da cidade de Santo André. 60 anos, pastor atuante no Ministério em São José do Rio Pardo, também em Mococa, e está aqui conosco hoje. Pastor, prazer ter o senhor aqui, é uma alegria, tá? Para poder compartilhar as experiências, aquilo que Deus fez e está fazendo na vida do senhor com todos que estão nos assistindo. Pastor, fala para nós, por favor, seu nome, né? Sem dúvida, completa aí, Paulo. Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde, Ronaldo, boa tarde a todos os telespectadores. Eu gostaria de agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui para poder compartilhar um pouco da nossa experiência. Agradecer a você pela oportunidade, né, de estar junto aqui e falar para o povo da nossa região um pouco mais da nossa experiência com Cristo, né? Meu nome é Paulo Santana, como você já disse, eu sou natural de Santo André. Moro em São José do Rio Pardo e estou pastoreando a nossa igreja, o Avivamento Bíblico, aqui em Mococa. Já estou aqui há 4 anos, né? E estamos aí na caminhada, né? Certo. A igreja avante, crescendo, e o nosso objetivo aqui em Mococa é nos tornarmos uma igreja relevante para a cidade. Louvado seja Deus. Pastor, o senhor nasceu num berço cristão, num lar cristão? Não, nasci numa família totalmente disfuncional. Disfuncional. E com quantos anos ocorreu essa conversão do senhor? Esse momento que Deus chamou para o ministério? Eu tinha 31 anos. Eu tinha 31 anos quando eu me converti. E isso aconteceu em 1996, abril de 1996. No dia 23 de abril, uma terça-feira, lembro como se fosse hoje, né? Como eu já disse, eu venho de uma família totalmente disfuncional. Minha mãe era mãe solteira, minha avó, mãe de 13 filhos. Olha, né? Uma família bastante grande. Bastante grande. Cuidava, né, à frente dessa família sozinha, sem marido, sem ninguém. E nessa caminhada, né, de dificuldades aí, né, muitas coisas a minha família passou, né? Então eu cresci num meio assim, na periferia de Santo André, dentro da minha casa mesmo, tinha, sabe, pessoas que já tinham uma vida desregrada, né? Eu tive um tio que foi traficante, outro que foi usuário de drogas, certo, né? E vivi nesse meio. E não tinha, creio eu, né, humanamente falando, não tinha como ser diferente. Né, quando eu fui crescendo, né, acabei enveredando também por esse caminho, usando drogas, bebendo, certo, me casei. Teve uma vida desregrada também. Uma vida totalmente desregrada. E olha como que Deus, ele alcança, ele chega no momento, você nunca chega tarde, né? Chega sempre na hora exata. Exato. Às vezes a gente até pensa, poxa, eu queria ter me convertido antes, mas não, foi no momento exato. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Isso, foi no momento exato. E essa questão da conversão, então, aconteceu no momento que a minha vida estava, sabe, muito ruim já. Eu estava sentindo a minha vida ruim, meu casamento já estava se desfazendo, minha vida profissional já não estava mais dando certo, né? E eu me encontrava um determinado dia, nessa terça-feira, 23 de abril de 1996, eu estava dentro de um quarto de hotel em Campinas, a trabalho, e me veio à mente a seguinte questão. Alguém um dia havia dito para mim assim, sobre Jesus Cristo. E essa pessoa disse que Jesus Cristo poderia mudar a minha vida. Mas essa pessoa te abordou na rua? Não, essa pessoa... Tete foi um panfleto? Era a minha sogra. Era a sua Era a mãe da minha esposa. Inclusive eu falava para ela, vai cuidar da sua vida, deixa eu com a minha. Meu Deus. Como a maioria das pessoas. Como a maioria das pessoas fazem. Às vezes tem um preconceito, nem conhece a notícia ainda. A maioria das pessoas tem preconceito com o evangelho. Isso. Essa é a grande dificuldade. Nós, naturalmente, já temos um preconceito com coisas que são novas, para aceitar, né?
até nos convencer. Agora, quanto mais quando se fala do evangelho ainda, aí é um pouco mais difícil, porque às vezes aquela fala, eu cresci assim, eu nasci assim, me ensinaram assim. Isso. Mas eu achei muito interessante isso, que quando me veio à mente a palavra dela, olha, você precisa entregar a sua vida para Jesus, e eu falava, vai cuidar da sua vida, deixa que a minha vida cuido eu, né? Mas me veio à mente aquele Jesus e eu disse assim, na minha mente, no meu coração, mas sabe, com toda a prepotência ainda, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ver se esse Jesus é tudo isso mesmo. Eita. Falei bem assim, eu vou ver se esse Jesus é tudo isso mesmo. E naquela noite, naquela tarde, eu entrei no meu carro, na porta do hotel, fui até Santo André, onde a minha sogra morava, né? Cheguei na casa dela de surpresa e falei, ó, vim aqui para ir na igreja com você. E ela se assustou, mas falou, opa, vamos embora. Eu sabia que aquele dia era dia de culto. Certo. Ela congregava numa igreja batista pentecostal em São Caetano, no município vizinho, que é emendado com Santo André, né? Tudo emendado ali. E aí então fomos para a igreja. Te confesso a todas as pessoas que eu não me lembro até hoje qual foi a pregação, qual foi a mensagem da noite. Mas eu me lembro muito bem, o que foi justamente o que me impactou, que uma mulher saiu depois do culto acontecido, depois daquela reunião ter terminado, essa mulher saiu, veio para o lado de fora da igreja, minha sogra vira para ela e fala, isso aqui é meu genro, de quem eu sempre falei para a senhora. Olha aqui. Era Irmã Elisa, ela era chamada de Irmã Elisa, era uma missionária, o Senhor já recolheu. Mas ela olhou nos meus olhos e ela simplesmente disse isso, simplesmente, mas de uma forma impactante. Ela olhou nos meus olhos e disse assim, Deus te ama, tem um plano para a tua vida e quer te usar muito. E novamente na minha mente eu disse, então assim vai ser. E era já a voz profética. Deus... Voz profética. E na minha mente eu disse, assim vai ser. Assim vai ser, realmente. Saí dali, deixei minha sogra em casa e voltei para São José do Rio Pardo. Andei 300 quilômetros. Para você ter uma ideia, eu fumava 2 maços de cigarro por dia, bebia, maço de cigarro no bolso. Voltei 300 quilômetros sem colocar um cigarro na boca. E naquela viagem, Deus fez passar a minha história de vida inteira na minha mente. Certo. E depois de um tempo é que eu fui entender o que foi aquilo. Coisas de 2 anos, de 5 anos, de, sabe, episódios na minha vida que precisavam ser tratados e curados. Depois de um tempo que eu fui entender que Deus naquela viagem, como Ele tinha um propósito e queria me usar, Ele precisava me curar, porque somente alguém curado poderia ser usado. Realmente. Então Ele, naqueles 300 quilômetros, Ele me restaurou, Ele me curou de coisas, sabe? E em cada momento que Ele trazia o episódio na minha mente, Ele falava, eu estava com você, eu estava lá. E eu sentia, sabe, aquela presença de Deus, como eu estou sentindo agora aqui. Que maravilha. Eu sentia aquela presença de Deus. Cheguei na minha casa de madrugada, peguei um maço de cigarro, coloquei em cima de uma prateleira e disse para mim mesmo, não quero nunca mais isso. E olha que a mensagem dela foi simples, né? Simples, ela não virou para mim e não falou, você precisa parar de beber, você precisa parar de fumar, você precisa parar de trair, você precisa mudar de vida, não. Ela falou, Deus te ama, tem um plano para a tua vida e quer te usar muito. E já, pela graça do Senhor, então para a gente resumir, né? Pela graça do Senhor, fazem 29 anos que eu estou aí. Como dizia um pastor meu, pendurado na graça. Glória a Deus. Né? Vivendo cada dia segundo a vontade do Senhor. Seja louvado. Então, foi impactante esse culto. Né? Foi algo tremendo para mim. Eu digo assim que se eu soubesse, eu aceitei a Cristo com 16 anos de idade. Tá? Se eu soubesse que era tão prazeroso, eu falei assim, meu Deus, por que eu demorei tanto, né? Depois de primeira comunhão, crisma. Minha família não era uma família, assim, religiosa, né? Minha mãe que tem uns laços, o pai dela serviu ao Senhor, meu avô, né? Mas não tinha muito aquele relacionamento. Mas Deus, ele tem as suas maneiras especiais e sobrenaturais para trabalhar na nossa vida. Sim. E aí o senhor veio essa viagem impactado. E aí quando o senhor chegou aqui na cidade do senhor, né? O senhor já era casado. Sim. Tá? O senhor chegou na cidade. Meu casamento estava destruído. Destruído. Como eu disse. Meu casamento estava... Minha esposa hoje já também foi recolhida pelo Senhor. Sei. Né? Foi nova, inclusive, 54 anos de idade. Né? Mas um câncer, né? Cometido por um câncer. Mas meu casamento estava destruído. Ela já tinha mandado um advogado me procurar, porque ela queria separação. Meu Senhor. Ela queria separação. E eu cheguei então na minha casa e contei para ela o que eu tinha feito,
né? E comecei a viver a minha vida, né? Comecei a viver a minha vida. Na minha mente vieram duas igrejas na época, que era a Igreja Quadrangular e a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu falei, eu vou visitar essas duas igrejas, naquela que eu me identificar mais, é ali que eu vou servir o Senhor. E passei 19 anos da minha vida na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, lá em São José do Rio Pardo. Depois de 19 anos, por propósito de Deus, também vim para o avivamento bíblico. Propósito de Deus, algumas circunstâncias da vida, né, familiar, pessoal, né? E creio que propósito de Deus, porque a partir dali então o ministério, tanto do avivamento bíblico em São José, quanto o meu ministério cresceu, né? Então foi uma junção, eu vim por transferência da presbiteriana, algo que é difícil, mas vim por transferência, com carta de transferência da presbiteriana para o avivamento. E para você ter uma ideia, eu estava no meu 7º ano de casamento, quando eu me converti, meu casamento destruído, né? E chegou num determinado momento, eu disse para minha esposa assim, eu via que ela não acreditava muito, aquela coisa do pé atrás, esse cara tá com coisa só para não perder o casamento. Certo. E eu firme no Senhor, e às vezes até dizia para ela, olha, hoje o que importa para mim é agradar a Deus, eu não tenho que agradar ninguém, nem dar satisfação para ninguém. Eu tenho que agradar a Deus. A minha vida, o meu testemunho tem que dizer para as pessoas o que eu estou fazendo, né? E chegou num determinado momento que eu vi que ela ainda insistia, queria essa separação, que eu fui ousado. Eu falei para ela, eu sentei com ela numa mesa e disse para ela assim, olha, eu sei que Deus tem poder para restaurar o nosso relacionamento e Ele vai fazer isso. Mas eu também não quero te ver amarrada a uma pessoa que você não quer viver. Entendo. Então, se você quiser, hoje, você pode, isso assim, uma coisa de 1 ano depois da minha conversão. Para você ver o tempo que isso demorou. Se você quiser, hoje você pode mandar um advogado me procurar que eu assino os papéis. E aí então, para resumir a história de novo, Deus. Eu fiquei 36 anos casado. Louvado seja Deus. Com a mesma esposa. Deus restaurou meu casamento, ela se converteu, minha família se converteu e a gente, né, hoje serve a Cristo. Que maravilha. Pessoal, fique com a gente para o segundo bloco do programa Conexão Gospel. Fique conosco. Voltamos já já. A Aluminox parabeniza Mococa pelos seus 169 anos, cidade hospitaleira com grandes oportunidades criadas pelo seu povo valente e trabalhador. Continuaremos fornecendo equipamentos com alta tecnologia em aços e diversas ligas. Cada projeto realizado reflete o compromisso com a qualidade e a excelência que construímos juntos ao longo desses anos. Parabéns, Mococa, juntos por uma cidade melhor. São os votos da Aluminox, equipamentos industriais, na rua José Oleto 580, no Distrito Industrial 2, em Mococa. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Estamos de novo no bloco Conexão Gospel e vamos continuar falando com o nosso amigo pastor Paulo Santana, que teve um testemunho impactante já no primeiro bloco, que eu tenho certeza que já está mudando a sua vida e a sua família através do testemunho do pastor Paulo. Paulo, fala para nós, pastor, o senhor chegou em São José, aceitou a Cristo, o ministério, tá? Como que aconteceu essa formação do senhor? O senhor se encontrou no chamado pastoral. Como que o senhor recebeu essa vocação, né? Eu creio que é um chamado vocacionado, né? Entendi. Eu vou usar aqui 1 minutinho apenas para
concluir a primeira parte. Claro, que é aquela parte fica à vontade. Da conversão. Como eu disse, eu finalizei ali com o meu casamento restaurado, um casamento que durou 36 anos, né? Aí Deus, então, como eu já disse no início, recolheu a minha esposa, né, por conta de um câncer. E hoje eu estou num segundo casamento, né? Deus preparou uma pessoa, colocou ela na minha vida, uma auxiliadora idônea de verdade, de fato, né? Que tem caminhado comigo aí já há 2 anos e meio, quase 3 anos, né? E a gente tem abençoado uma vida do outro, né? Eu não poderia dizer isso porque a minha atual esposa, ela é bênção na minha vida, ela tem me sustentado até Sem mesmo dúvida. no ministério. Isso é importante, essa colocação do senhor, né? Sim. Agora, voltando para aquilo que você me perguntou a respeito do chamado, 1 ano depois, mais ou menos, da minha conversão, primeira coisa que veio foi o chamado missionário, né? E aquela coisa, aquela empolgação, primeiro amor. O senhor estava com quantos anos? Eu tinha 32 anos. 32 anos. Aquele primeiro amor, aquela coisa. E normalmente quando vem um chamado missionário, a pessoa pensa, eu preciso sair, eu preciso fazer. E na realidade Deus foi acalmando meu coração de tal forma que eu entendi que não era somente isso o chamado missionário. O chamado missionário começa a partir da sua casa. Isso, a gente quer atravessar o continente. Isso, e não. Quer atravessar o estado. O chamado missionário, o chamado missionário começa a partir da sua casa, com a sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, na sua região, né? Porque é mais ou menos assim o que a palavra diz, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E é Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E os confins da terra. Então, a partir daqui, Deus acalmou meu coração de tal forma que eu compreendi o que era esse chamado para a minha vida. Então o primeiro passo foi, eu recebi o chamado ao ministério na área do presbiterato. Comecei como presbítero da igreja. A igreja presbiteriana, ela tem o costume de eleição, né? Então fui eleito presbítero e fiquei por vários anos, né, por 19 anos, na realidade, na igreja presbiteriana, como presbítero. Quando eu vim, mas já pastoreando, já pregando, já cuidando do rebanho, juntamente com outro pastor. Porque se a gente entender a palavra presbítero, é pastor, né? É pastor. Diácono é pastor, né? Precisa pastorear o rebanho. Quando eu vim para o avivamento bíblico, aí então foi que isso ficou muito bem definido, né? E aí então eu fiz o meu primeiro curso de teologia, né, semipresencial, curso que durou 2 anos e meio, e depois, atualmente, já faz 1 ano e 3 meses, eu estou fazendo meu segundo curso de teologia, né, pelo nosso seminário, né, também estou fazendo ele à distância, mas... Parabéns, sempre em busca de conhecimento. Sempre, né? Essa é a ideia, sempre em busca de conhecimento, porque a ideia é servir ao Senhor. Crescer, né? Na graça e no conhecimento. E Deus cada dia mais tem confirmado no meu coração essa área do pastorado, de pastorear pessoas, né? De mostrar para as pessoas que o evangelho não é nada daquilo que pregam por aí, porque muitos pregam um evangelho pesado, um evangelho do não pode, um evangelho de que só proibição. De só proibição, não. E o evangelho ele vem para trazer leveza para a nossa vida. Boas notícias. Ele vem para são boas notícias. Ele vem para dizer para nós assim, olha, você pode todas as coisas, mas agora você tem liberdade para escolher. Você pode escolher as melhores. Você pode escolher as melhores. E assim, e o que me faz realmente feliz, o que realmente me enche os olhos e o coração é poder pregar a palavra, cuidar de pessoas, sabe, conduzir o rebanho debaixo da graça do Senhor. Que maravilha, isso é prazeroso mesmo, né? Poder servir, poder levar a palavra de Deus, poder abraçar vidas, ajudar a pessoa, porque eu digo que quando uma pessoa é transformada, meu Deus, né? Toda a família, todo o lar é alcançado pelo poder de Deus. Pastor, fala para nós uma palavra, né? Pregue a palavra hoje aqui, que tem certeza que vai alcançar várias pessoas, né? Os membros vão falar, pastor, eu vi o senhor lá na televisão. Né? As pessoas vão te encontrar na rua, vi na televisão e parece que o senhor estava falando comigo. Amém. Né? E a palavra revelada... Normalmente é assim, né? Ela sempre fala com a gente mesmo, né? A palavra que me vem à mente é João 3,16. Não deveria ser outra. João 3,16, aonde a Bíblia diz assim, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando esse trecho da palavra diz que Deus amou ao mundo,
não está dizendo que Deus sentiu amor pelo mundo. Foi uma decisão. Deus decidiu amar as pessoas desse mundo. Deus decidiu amar todas as pessoas, sem distinção, sem fazer acepção de pessoas. Então o amor de Deus, né, está disponível para todas as pessoas. Né? E o meu incentivo aqui para os nossos telespectadores é que, se você ainda não teve um encontro com Cristo, pense nisso. Né? Entregue a sua vida para Deus através daquilo que Cristo fez na cruz. Romanos vai dizer assim: se com a tua boca confessares Cristo como Senhor e no teu coração crer que Deus o ressuscitou, serás salvo. Né? E para a igreja, eu gostaria daqueles que já fazem parte da igreja deixar um recadinho. João 3,16 quer dizer para nós, como igreja, que a partir do momento que nós conhecemos essa verdade, nós passamos a ser instrumentos do amor de Deus e nós não podemos negligenciar o amor para ninguém que Deus colocar na nossa vida. Que é em nome de Jesus, né, esse momento nosso aqui seja bênção na vida dos telespectadores, assim como está sendo bênção Sem dúvida. Nas nossas vidas aqui. Sem dúvida. O amor de Deus é imensurável. Não é o amor paterno, materno, nem o amor familiar, está muito acima, chamado de amor ágape. Esse é o amor que nos amou antes, sem merecermos. Né? E Deus seja louvado por isso. Por isso que Deus Amém. está em todo o tempo convidando, né? Vinde todos, comprai sem dinheiro, né? Leite e vinho. É o crediário da salvação. Amém. Deus está te alcançando neste momento. Pastor, ore por nós, né, pelos telespectadores, dirige uma oração, Vamos orar. tá bom? E depois da oração, o senhor pode anunciar o dia de culto da sua igreja, tanto aqui em Mococa, como também em São José do Rio Pardo. Sim. Tá bom? Vamos orar então. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão derramado sobre a humanidade toda, Deus. E em nome de Jesus, que esse tempo aqui, Senhor, seja um tempo proveitoso e que seja um tempo que dê fruto na vida de todas as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, ó Pai. Eu rogo que o teu Santo Espírito toque cada vida, Senhor, e que essas vidas sejam transformadas, ó Pai, e possam sentir o teu amor e receber, ó Pai, a tua graça sobre suas vidas e sobre suas famílias, ó Pai. Eu abençoo cada família representada, Senhor, através desse momento, Deus, e que em nome de Jesus, em tudo, o teu nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas, Pai. E é em nome de Cristo que eu oro e já agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que maravilha. Sentimos Bom, como a presença você, de Deus amém, aqui. Pode amém. convidá-los. Como você disse, eu faço parte, então, eu sou um pastor da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico aqui em Mococa, né? E os nossos cultos, eles acontecem de quarta-feira às 19h30 e no domingo às 19 horas, culto de ensino e libertação na quarta-feira, né? Por que eu coloco esse nome, ensino e libertação? Porque a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando a gente ensina e a pessoa aprende, ela é liberta. Ela é liberta. E no domingo, o culto da família. Nós estamos ali na Rua Pernambuco, número 314, Vila Santa Rosa, e você está mais do que convidado, né, para nos fazer uma visita e se sentir à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Que maravilha. Pastor, Deus abençoe. Amém. Que Deus Que abençoe a maravilha. tua vida Podemos também. se ver mais vezes e Com nos encontrar. certeza. Tá bom? É um prazer você permitir este programa entrar no seu lar. Fique conosco até o próximo programa Conexão Gospel. Que Deus abençoe ricamente a sua vida em o nome de Jesus. Amém.